Bom, a importância da leitura para a formação do adolescente, da criança, é incontestável. A literatura vai além da informação, possibilita o conhecimento de novos mundos, costumes, cores, paisagens e tem, inclusive, a capacidade de criar encontro com outras pessoas. Gente, aqui a minha volta se vê, né? A gente está rodeado de livros, muitos livros que estão aqui sendo mostrados para vocês, porque estão aqui no nosso estúdio, no nosso ambiente. O hábito da leitura na infância é de extrema importância. E de quem é a responsabilidade? Da escola ou dos pais? Esse é o assunto de hoje do quadro Educar Nossos Filhos. E agora, uma parceria da TV com os colégios maristas. Aqui conosco a Ângela Ravazolo, nossa editora de educação, e o professor Augusto Buchweitz, pesquisador do Instituto do Cérebro. Ângela, seja muito bem-vinda. Boa noite, Sara. Boa noite, professor, também aqui conosco. Professor, a capacidade de imaginação que os livros trabalham, que desenvolvem, é estudada, né? Ela é explicada pela maneira como o nosso cérebro funciona, não? Sim. Até assim, a questão fundamental que acho que precisa ser colocada sobre a importância da leitura é justamente na formação do leitor, né? A leitura é um processo artificial, né? Ele é um processo inventado pelo homem, ele não vem naturalmente como a fala, né? Então ele precisa ser ensinado, ele precisa ser trabalhado para que não se torne frustrante. Então, para que a gente forme leitores, né? Essa é a palavra-chave, a formação de leitores. No Brasil, estamos num momento interessante, tanto na esfera aqui do Rio Grande do Sul, como na esfera do país, com o Instituto do Cérebro e com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas para ajudar a informar, né, como melhor formar leitores, como identificar as crianças que têm dificuldade de leitura, né? E no país também um momento assim de primeira geração de leitores, né? Tem muitas famílias agora que as crianças ou alguns jovens adultos são os primeiros leitores daquela família, né? Então nós temos dois momentos interessantes. Com relação aqui o momento do Instituto do Cérebro e da pesquisa e do que pode ser feito, e eu vou usar uma expressão que o Dr. Jaderson Costa, que esteve aqui no programa umas 2 semanas atrás, gosta muito de falar, que é a mudança de paradigmas, né? A gente está desenvolvendo um projeto de pesquisa que a gente vai acompanhar crianças sendo alfabetizadas e aprendendo a ler durante 3 ou 4 anos. Essas crianças vão ser de diversos backgrounds socioeconômicos e nós queremos identificar fatores biológicos que ajudam a prever o sucesso da leitura. Existem, claro, diversos fatores, né, socioeconômicos, o hábito da leitura em casa, dos pais, mas existem também fatores que estão relacionados à biologia, ao cérebro, né, da criança. Então nós queremos acompanhar essas crianças e tentar identificar marcadores, que a gente chama precoces, de dificuldade na leitura. Tanto para identificar crianças que têm dislexia, por exemplo, né, que é um transtorno específico da leitura, de dificuldade da leitura, e crianças que têm um pouco mais de dificuldade, para que justamente se tente mudar esse processo, evitar a frustração com a leitura, né? Porque para formar um leitor, para criar esse hábito novo da leitura numa família que não tem leitores, por exemplo, você precisa dar um instrumento para a criança que ela consiga ler, né? Que ela consiga ter esse hábito novo e de descobrir novos mundos através da palavra. Professor, o senhor falou em formar o hábito. Qual é a melhor estratégia? Assim, o senhor falou em hábitos familiares, hábitos culturais e também agora essa pesquisa do Instituto do Cérebro que está tentando entender um pouco o funcionamento do cérebro em relação à leitura. Mas essa formação do hábito, assim, qual é a primeira estratégia que a família... Eu digo família porque eu acho que me parece que tem que começar antes de ir para a escola, né? Qual é a melhor estratégia para estimular a leitura? É difícil falar numa só, né? Eu acho que é preciso que o esforço seja conjunto, instituição, família, né? A melhor estratégia, digamos, para a família é estimular, né? É estimular a leitura. Ela até pode se dar em mais de uma mídia, né? Nós temos gerações novas agora de leitores que estão acostumados com a interação, não só com o texto, mas com o texto que leva a outros textos e outras imagens. Então, de repente, o livro, o texto, a partir de agora, e a informação na escola precisa incorporar essas mídias, né? Para que esse processo de leitura, como ele é trabalhado institucionalmente, fique parecido como a leitura está se desenvolvendo nessas crianças que estão vindo agora. Pois eu ia lhe perguntar, na verdade essas crianças hoje elas leem de uma maneira diferente do que a minha geração, por exemplo, né? Então, inclusive eu acho que há pesquisas que estudam essa forma de ler com o texto em movimento, né? No computador e na internet. Sim.
Como é que a gente pode trabalhar essa criança hoje? A gente tem que estimular esses dois tipos de leitura, o livro tradicional e a leitura na internet, ou uma pode complementar a outra? Eu acho que, de novo, tem que sempre trabalhar um equilíbrio, né? A gente não pode esquecer que essas crianças inevitavelmente vão ter contato com esse tipo interacional de mídias, né? De leitura dinâmica, com imagens. Então, já existem livros-texto que incorporam isso, incorporam imagens. Né, já existem esforços para que a tecnologia comece a entrar na sala de aula, porque as crianças vão, né, elas vão chegar na sala de aula já com essa habilidade desenvolvida. Então, o professor, ele também tem que ter esse instrumento, ele também tem que estar instrumentalizado para não ficar para trás. Ele, naturalmente, já vai estar um pouco para trás, porque os jovens vêm com um ímpeto muito grande, né, e eles vêm com a novidade, eles aprendem mais rápido, né, crianças de 2, 3 anos já mexem com iPads, por exemplo. Né? Mas o livro tradicional, ele continua tendo um papel importante, né? Claro. Porque qual é a diferença da leitura na internet, ou desse texto em movimento, ou esse texto fragmentado que pula de um para o outro, e o livro mais... Eu até usar essa pergunta da Ângela, porque ouvindo ela perguntar, eu lembrei de uma imagem esses dias de uma criança que foi pegar uma revista de verdade, e começou a passar a mão, como passaria numa revista, num iPad ou num tablet, né? Ela não entendia que aquela página, ela era física. Isso me assustou um pouco. Eu queria lhe perguntar, a diferença, né? Assim, explorar um pouquinho isso. Olha, assim, o processo de leitura, ele não é único, assim, né? Ele não é só ler um livro, uma página, né, preto no branco, né? Se sabe, por exemplo, que quando a gente lê um texto, né, as áreas do cérebro que estão relacionadas com essa leitura, quando a gente tem que complementar a informação, fazer uma inferência, numa história, assim, quando a gente está imaginando o que se passa na cabeça de um protagonista da história, por exemplo, as áreas do cérebro que funcionam nesse momento são as mesmas que funcionam quando você está no dia a dia e tem que fazer uma leitura da intenção de uma pessoa, né? Uma pessoa te aborda na rua e vem pedir dinheiro, uma coisa, você inevitavelmente pensa nas intenções dessa pessoa. Então, as mesmas áreas do cérebro que trabalham essa situação, trabalham na leitura também. Então, assim, a leitura não é um processo único de passivo, de preto no branco no texto. Eu acho que a gente só tem a ganhar com as mídias. O que precisa ser feito é entender que o processo está mudando e nós temos que nos adaptar, né, e não ser resistentes, os professores e os pais também. É claro que vai haver diferenças, talvez num primeiro momento se estranhe muito isso, né, se estranhe essa geração multitarefas, né, que faz um pouco disso, um pouco daquilo, e depois volta para um texto, vai para outro, mas que acaba conseguindo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E como é que o pai, ou a mãe, ou o professor consegue, digamos assim, saber se aquela criança está de fato concentrada e conseguindo fazer esse desenvolvimento da leitura, ou seja, compreender a leitura e depois saber traduzir isso, ou não, ou ela está pulando de um lado para outro e está fazendo uma leitura fragmentada. Como é que se mede isso, né? Olha, eu acho que todos os pais ou pessoas que acompanham a leitura dos filhos, netos, sobrinhos, podem, assim, interagir, né, e ver se a criança está entendendo, trabalhar a história, né? Tem maneiras bem lúdicas e assim que qualquer pessoa interessada no desenvolvimento da leitura do seu filho ou da criança consegue identificar se ela realmente está lendo, se ela realmente está aprendendo, né? Isso não é o que determina se a leitura vai ter sucesso ou não, não é só o papel necessariamente ou se é feito na internet, né? É como o processo de leitura é trabalhado em sala de aula, como esse processo é desenvolvido em casa também, né? Então essa conjunção de fatores, né? Não, uma outra dúvida que eu queria lhe perguntar também. A gente ouve muito assim o conselho, assim, quando tem bebê pequeno, pode ler para o bebê, é importante. Certamente. Isso é comprovado, assim, no estudo do cérebro, assim, como é que o bebê escuta isso, mesmo quando ele não fala ainda? Sim. É importante essa leitura? Sim, a leitura de historinhas para as crianças, antes delas aprenderem a ler. Isso esse tipo de leitura, esse hábito de leitura em casa, ele é um fator protetivo da leitura, digamos assim, ou seja, a criança que tem uma predisposição biológica a ter dislexia ou dificuldade de leitura, se ela está num ambiente de leitura, que os pais leem história para ela, ela tem esse estímulo que vai proteger ela um pouco das dificuldades que ela possivelmente vai enfrentar por causa de questões biológicas, como a dislexia. E também é um fator preditor de sucesso, né? Então a criança que os pais leem para ela, né, que interagem com historinhas,
seja da maneira que for, né, mas que fazem essa leitura. A criança começa a perceber os sons, né, da leitura, ela tem o que a gente chama de uma percepção maior, de awareness, né, fonológica maior. E, de fato, sim, para responder a tua pergunta, a leitura em casa dos pais para a criança é importante tanto como um fator protetivo de desenvolvimento, como também para criar o hábito, né? A criança cresce num ambiente em que ela vê o livro, né? Que ela vê o pai lendo, que ela vê a mãe lendo. E isso é uma mudança que também precisa acontecer, porque algumas dessas crianças são a primeira geração de leitores. Pois é, né, Ângela, doutora, acho que aqui a gente tem, fica bem claro, né, prevenção à leitura em casa dos pais para as crianças e também já projeção para que elas consigam ser bons leitores e curtam a leitura. Olha, muito obrigada, Ângela Ravazolo, doutor Augusto também, um prazer recebê-los aqui. Boa e noite. até segunda-feira que vem, né? Com certeza. Assuntos como esse. E, gente, será sobre sexualidade na infância e na adolescência o tema do próximo debate dentro do projeto Educar Nossos Filhos e Agora. Terça-feira, dia 3 de julho, no Colégio Marista Irmão Jaime Biazus, no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas no site www.colégiomarista.org.br.